Fala pessoal, tudo bem? Desafiozinho de hoje foi um desafio proposto por um colega meu. Desafiozinho que na época que eu fiz eu achei pesado da gente pensar, da gente fazer a construção. Para isso trouxe até aqui, ó, uma equipe de amigos, os heróis mais poderosos da Terra, para resolver esse desafio aqui comigo. Beleza? Prestem atenção, espero que vocês curtam bastante a solução desse desafiozinho. Bora pro vídeo. Seja ABCDE um pentágono. Se a medida de AB é igual à medida de BC, a medida de CD é igual à medida de DE, a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo CDE, que é igual a 90 graus, e M é ponto médio do lado AE, determine a medida em graus do ângulo BMD. Bom, galera, o enunciado da questão é bem curto e não traz para a gente a figura. Então, nesse tipo de questão, o que a gente vai fazer é tentar fazer um melhor esboço possível da situação descrita. A gente sabe que geometria é conceito, geometria é ideia, mas um bom desenho nos ajuda a ter as melhores visualizações possíveis. Então, aqui eu fiz um esboço desse pentágono descrito, tentando me enquadrar, obviamente, no que o enunciado falou. Ó. A medida do AB é igual à medida do BC. Então, eu tentei fazer essa medidazinha aqui, AB, ser igual à medida BC. Vou marcar aqui na minha figura com um tracinho cada um desses lados para eu não me esquecer. A medida do CD igual à medida do DE. Então, tentei fazer a medida do CD ser do mesmo tamanho que a medida DE. Vou marcar aqui com dois tracinhos para eu não esquecer. O ângulo ABC e o ângulo CDE, ambos medindo 90 graus. Então tá aqui, ó, ABC, esse ângulozinho aqui medindo 90, e CDE, esse ângulo aqui medindo 90. Então vou deixar aqui a marcação do 90 graus. E além disso, o ponto M é ponto médio do segmento AE. Então aqui, no meio do segmento AE, eu vou marcar o ponto M, que é ponto médio. Se ele é ponto médio, o segmento AM tem a mesma medida que o segmento ME. Então vou marcar aqui, como eu já usei um traço, dois traços, eu vou usar três tracinhos para me lembrar disso. Determine a medida em graus do ângulo BMD. Então o ângulo que eu quero é esse camarada aqui, né? Ó, BMD é essa regiãozinha aqui angular que eu vou chamar de θ. Então pronto, com o enunciado fiz o esboço dessa minha figura. A gente tem várias informações com esse enunciado curto, né? E aí vamos tentar trabalhar. Um caminho que eu acho que é natural é a gente ir tentando completar ângulos que sejam viáveis aqui na figura. Uma ideia que eu acho que é básica e que eu acho que todo mundo pode pensar é o seguinte: se eu ligar essa diagonal do pentágono aqui, ó, AC, todo mundo consegue enxergar um triângulo ABC, que é um triângulo isósceles? Olha aqui, ó, para facilitar a visualização. O ABC é isósceles. Ele já tem um ângulo aqui de 90 graus. Então eu consigo achar esses dois ângulos da base. Beleza? Antes de fazer a marcação dos ângulos, se eu traçar essa diagonal aqui, ó, CE, com o mesmo raciocínio, a gente tem o triângulo CDE, também isósceles, né? Aqui, ó, dois lados com medidas iguais. Então a gente sabe que o triângulo ABC e o triângulo CDE são isósceles. Então esses dois ângulozinhos aqui são congruentes. Se aqui eu já tenho 90 graus, sobra 90 para eu dividir por 2. Né? Então eu vou ter 45 e 45. E a mesma coisa aqui, como eu tenho 90, esses dois ângulozinhos serão 45 e 45. Beleza, isso já é o suficiente para eu tentar achar θ? Não, né? Se eu descobrisse esse ângulo aqui, eu conseguiria nesse triângulo achar esse, jogaria para cá o oposto pelo vértice, talvez descobrir isso aqui para um oposto pelo vértice, observar esse quadrilátero, mas por enquanto ainda não é suficiente. Então eu vou tentar analisar outra coisa que pode me ajudar, né? Quando eu tenho triângulos isósceles,
Quando eu traço a altura relativa à base, né, esse segmento aqui, ó, a altura relativa à base a esse triângulo, ela é tanto altura, quanto mediana, quanto bissetriz. Né? Então a gente sabe que isso, se eu traçar o segmento aqui, ó, um BH, que vai ser a altura, e aqui no CDE um BH', a gente sabe que esses segmentos serão a altura, mediana e bissetriz dos triângulos ABC e CDE, respectivamente. Então eu vou traçar porque pode ser útil. Está aqui ó, o segmento AH, por ser a altura, né? Ele é a distância do vértice B à base AC, então aqui vai ser 90 graus. Além disso, ele é mediana e bissetriz. E o AH', mesma coisa. Então, beleza, por ser bissetriz, o ângulo de 90 aqui, eu vou ficar com dois ângulos de 45. Aqui a mesma coisa. E por ser mediana, né, eu vou chamar aqui o segmento AH e o segmento HC, para não ficar botando um monte de tracinho, que eu já usei 1, 2 e 3. Vou botar um retângulozinho azul para medir o AH, outro retângulozinho para o HC. Beleza? Vai ser mediana, então o H é ponto médio dessa base AC. Legal. Com a H' vai acontecer a mesma coisa. Então eu vou botar duas bolinhas aqui, uma bolinha no H'C, outra no EH', para ficar para mim que esses segmentos são de mesma medida, são congruentes. Bom, a gente pode usar outro fato aqui, né? Ó, o triângulo ABC, ele é isósceles, se a gente for olhar com relação aos lados. Mas com relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo. Tanto o ABC quanto o CDE. Num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, ela mede a metade da hipotenusa. Então vamos anotar isso. O triângulo ABC e o triângulo CDE são retângulos, tá? A mediana relativa à hipotenusa, ela mede metade da hipotenusa em qualquer triângulo retângulo. Então aqui, se eu tenho a medida de retângulozinho para o AH e retângulozinho para o HC, o BH, que é metade disso aqui, vai ser também um retângulozinho. Pelo mesmo raciocínio, o SC são duas bolinhas, o DH' vai medir uma bolinha. Bom, está começando a ficar mais interessante aqui. A gente já começou a marcar vários lados com a mesma medida, né? E apareceu uma coisa bem legal aqui, uma técnica que a gente pode utilizar que auxilia bastante construção. Quero que você dê uma olhada nesse triângulozinho aqui, ó, AEC. Esse triângulo que eu estou destacando em laranja. Tá vendo que a gente tem os três pontos médios aqui dos lados? Ó, a gente tem o ponto médio H do lado AC, ponto médio H' do lado EC, ponto médio M do lado AE. Quando isso acontece em um triângulo, a gente consegue fazer uma construção de um quadrilátero bastante interessante. Dê uma olhadinha aqui, ó. Se eu ligar o segmento MH, notem uma coisa. Ele é o segmento que está ligando pontos médios dos lados de um triângulo. Então esse segmento MH é base média do triângulo AEC. Ele é base média com relação à base EC. E o que a gente sabe da base média? Que a base média ela é paralela à base do triângulo e que ela mede a metade da base do triângulo. Então, olha só, esse segmento aqui, MH, é paralelo ao segmento EC e mede metade do EC. Então, se aqui eu tenho duas bolinhas, aqui eu vou ter uma só. Vamos fechar aqui agora ó, no MH', ok? MH'. Olha para o triângulo AEC. Juntei novamente dois pontos médios. Esse segmento MH' vai ser base média do triângulo com relação à base AC. E vai rolar o mesmo raciocínio. MH' é paralelo a AC e mede a metade do AC. Então, se aqui são dois retângulozinhos, aqui vai ser um só. E agora, olha que quadrilátero interessante, né? A gente tem quando a gente consegue ligar esses pontos médios dos lados de um triângulo. Olha aqui que legal. Esse quadrilátero que eu estou destacando de verde é um quadrilátero que tem pares de lados opostos paralelos. Esse quadrilátero verdinho, né,
M, a galinha, CH é um paralelogramo. E isso traz mais informação para a gente. A gente sabe que em um paralelogramo, ângulos opostos são congruentes, né? Eu sei que esse ângulozinho aqui vai ser igual a esse. Sei que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Eu não vou marcar o ângulo grandão aqui, só para não ficar em cima do H e do H' por enquanto. Se houver necessidade, eu marco. Mas eu sei, por exemplo, que esse ângulo aqui, alfa, tem a mesma medida que esse ângulozinho alfa aqui. É? E a gente está desenvolvendo bastante coisa. Olha agora o que a gente tem aqui. Ó. Quero que vocês observem esse triângulozinho aqui que eu estou destacando em vermelho. Ele tem um lado, que é um retângulozinho, um lado, que é uma bolinha, e o lado MB. Além disso, tem um ângulo aqui. Olha esse outro triângulo que eu estou destacando em vermelho também. Ó. Um lado que é um retângulozinho, outro lado que é uma bolinha, e um lado aqui MD. Se por algum acaso esse ângulo aqui, ó, 90, mais esse trechinho, for congruente a esse ângulo aqui, ó, 90, mais trechinho, esses dois triângulos vermelhos serão congruentes. Porque olha aqui, ó, lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado. Então aqui eu vou ver, será que esse ângulo aqui, 90 mais um trechinho, é o mesmo nos dois? E nota uma coisa, olha só, isso aqui não é um paralelogramo? Segmento MH não é paralelo ao EC? Então esse ângulozinho alfa aqui, ele é um ângulo correspondente a esse aqui. Né? Eu tenho aqui as duas paralelas, MH e EC, cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que aparece aqui. Observa agora a outra base média. Ó. M, a galinha, é paralelo ao AC. Olha a transversal aqui, onde eu estou passando o meu mouse. Então, esse ângulo alfa é correspondente a esse ângulo aqui de baixo. Então, a gente pode escrever que a medida do ângulo AHM é igual à medida do ângulo ACE, que é igual à medida do M, a galinha, porque esses ângulos são ângulos correspondentes. Então, esse trechinho aqui é alfa e esse aqui também. E voilá! Temos dois triângulos, marcados aqui em vermelho, onde nós temos dois lados congruentes, tudo bem? Ó, o BH é congruente ao M, a galinha, o HM é congruente ao H'D, e o ângulo compreendido entre esses dois lados mede 90 mais alfa em ambos os triângulos. Então, por conta disso, nós temos que os triângulos BHM e MH'D são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Olha aqui, ó, lado, ângulo, lado. Nossa, Túlio, mas e aí esse trabalho todo é para quê? Cara, notem uma coisa, se esses dois triângulos aqui são congruentes, né, esse ângulozinho aqui que eu estou chamando de beta, que é o ângulo oposto ao lado bolinha, tem que ser o mesmo ângulo aqui embaixo, o ângulo oposto ao lado bolinha. Esse beta vai ser o mesmo beta que está aqui. Se eu chamar aqui o ângulo oposto ao retângulozinho de gama, aqui embaixo, o ângulo oposto ao retângulozinho vai ter que ser gama também. E com isso a gente consegue matar o problema. Olha por quê. Alfa mais beta mais gama mais 90 tem que dar 180, porque eles são ângulos aqui de um triângulo. E alfa mais beta mais gama é igual a θ. Então, beleza, vou anotar essa informação. Olhem que coisa linda aparece aqui, ó. Alfa mais beta mais gama é o θ. E alfa mais beta mais gama está na equação de cima. Então, a gente pode fazer uma substituição, né? Onde está alfa mais beta mais gama é o valor de θ. Ou seja, θ mais 90 tem que dar 180. Isso é o mesmo que dizer que θ
é igual a 180 menos 90. E por fim chegamos que a medida de θ é igual a 90 graus. E aí, pessoal, conseguiram entender a explicação? Porra, questãozinha manhosa. Questãozinha assim, depois que a gente vai encadeando o raciocínio, vai encaminhando as coisas, os resultados começam a aparecer, a gente começa até a enxergar melhor, mas questãozinha puxada, né? Esse desafiozinho achei maravilhoso, não sei onde é que é a referência dele, qual livro que ele saiu ou de alguma prova que tenha sido. Se alguém souber, deixa aqui pra mim nos comentários, que aí eu mudo o título, boto a referência correta, tá bom? Mas espero que vocês tenham curtido toda a explicação, que tenha sido edificante para vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. E não esquece de deixar o teu like, que é super importante, tá bom? Lembra também de seguir a gente nas redes sociais do canal para um contato mais próximo, um contato mais estreito, tá bom? Galera, um beijo grande, até a próxima e fiquem com Deus. Valeu!